Eu queria trazer um breve histórico do sacerdócio. O sacerdócio foi algo que Deus estabeleceu desde a criação do homem, desde o Jardim do Éden. Quando ele criou Adão e Eva, na verdade, ele criou sacerdotes. Porque Adão e Eva, eles assistiam à presença de Deus em toda a viração do dia. Eles estavam na presença de Deus, eles tinham intimidade com Deus, eles tinham ligação direta com Deus. E Deus criou o homem com esse propósito. E quando eu falo homem, é o homem e a mulher. Tanto o jovem, como o velho, como a criança, todos foram criados para ter essa intimidade com Deus. E essa intimidade, ela existia e depois do pecado, depois da queda, ela começou a ser cortada. Essa ligação de Deus com o homem, de um homem com Deus, começou a ser quebrada, porque o pecado afasta o homem de Deus. E ele começou a deixar de ter essa intimidade com Deus. Ele começou a deixar de exercer o sacerdócio. Daí Deus insistiu em ter intimidade com o homem, se comunicar com o homem. Começou isso a gente vê através de Noé, através de Abraão, depois através de um povo que o Senhor escolheu para ser o povo dele, através de Isaac, de Jacó. Depois a gente vê que o povo, os filhos de Jacó, os filhos de Israel foram escravizados no Egito. E no Egito, depois de 400 anos, nasceu um varão chamado Moisés, que foi criado pela filha do faraó. E esse varão foi educado dentro do palácio, conheceu toda a sabedoria do Egito. E quando ele tinha 40 anos, ele assassinou um egípcio, porque esse egípcio estava maltratando um hebreu. E no coração dele batia esse amor pelo povo hebreu, porque ele era hebreu também. E ele foge para o deserto e vai bater nas terras de Midian, onde lá ele morou na casa de um sacerdote chamado Jetro. E nesse deserto ele passou 40 anos da vida dele. Moisés era um homem violento, mandão. E durante esses 40 anos, o caráter de Moisés foi tratado. E ele se tornou o homem mais manso que o mundo já conheceu. E depois de 40 anos nesse deserto, Deus aparece a Moisés e fala com ele e diz: Moisés, você vai voltar ao Egito e vai falar para Faraó e vai dizer para ele libertar o meu povo. E Moisés fica meio perdido ali naquele momento, porque ele diz: quem sou eu para dar ordem ao Faraó? Ele sabia quem era Faraó. Quem sou eu para dizer, deixa o meu povo ir? Mas Deus diz: você vai fazer isso. E diga que quem mandou você foi eu sou. E Moisés obedece a palavra de Deus e volta para o Egito. E depois de muito tempo, depois de Faraó resistir tanto a Moisés, através das maravilhas e prodígios que Deus derrama ali sobre o Egito, o povo sai do Egito com Moisés. E o povo vai para o deserto, volta para o Monte Sinai, e quando chega lá, Deus
diz a Moisés para dizer ao povo. Algo que está escrito em Êxodo 19, 5 a 6, eu não pedi para colocar lá, que é só para comentar. Diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, vós me sereis reino e sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus, desde sempre, quis restabelecer o sacerdócio do homem. Ele sempre quis que todo o povo assistisse na presença dele. Só que o povo não quis. O povo não quis subir o monte quando Deus chamou. O povo quis ficar embaixo do monte. Porque o povo disse: Moisés, sobe você. Fala com o nosso Deus, e o que o nosso Deus disser, nós faremos. Nós queremos, Moisés, em outras palavras, Moisés, a gente só quer mesmo ir para a terra que mana leite e mel. A gente não quer saber quem vai nos levar. Mas Moisés queria não só a terra que mana leite e mel, Moisés queria a presença de Deus. Moisés amava a presença de Deus. Moisés não queria ir para uma terra que manasse leite e mel, que tivesse ouro caindo por todo lado, mas que não tivesse a presença de Deus. Porque Moisés amava estar na presença de Deus. É interessante que lá para frente, depois de Arão ser sacerdote e tudo mais, acontece um fato de que Arão e Miriam ficam chateados porque Moisés tomou uma mulher cuxita para se casar, e eles começam a murmurar entre si, e no final das contas eles estavam em rebelião contra Moisés, e Deus chama os três para a tenda do encontro, a tenda da congregação, que também era chamada tenda do encontro, o encontro com Deus. Era ali que Moisés se encontrava com Deus, era ali que a coluna de nuvem descia com a presença de Deus, era ali que Deus falava com Moisés e o rosto dele ficava aceso. As pessoas ficavam esperando Moisés sair da tenda para ver a face dele brilhar. E Deus chama eles três lá e depois chama Arão e a sua irmã, Arão e Miriam, e diz assim: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Deus disse a Arão e a Miriam: olha, se eu coloco um profeta entre vocês, eu me faço conhecer esse profeta através de visões ou de sonhos. E ele continua dizendo: não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca, face a face. Falo com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Veja o nível de intimidade que Moisés tinha com Deus. Deus falava com Moisés não por enigmas ou por sonhos. Deus falava com Moisés face a face. Deus se dava a conhecer a Moisés de uma forma tremenda. Depois dessa fase, veio a fase do sacerdócio levítico, onde o sumo sacerdote, ele uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, que era o local mais escondido do tabernáculo, e ali ele ia à presença de Deus, e ali ele levava a oferta de sacrifício. Mas o sumo sacerdote, para entrar na presença de Deus, ele precisava se purificar. Por quê? Porque o sumo sacerdote, ele também era um pecador. E ele era oferecido sacrifícios de sangue de animais
para que ele pudesse entrar na presença do Senhor. Ele, na verdade, ele assistia na presença do Senhor sem entender muito o que ele estava fazendo. Mas ele ia, com medo, mas ele ia. E depois dessa fase, veio Jesus. E Jesus veio para restabelecer o sacerdócio. Quando ele rasgou o véu do Santo dos Santos, que separava o homem da presença de Deus, ele nos deu livre acesso para que nós pudéssemos ir à presença de Deus, não através de sumo sacerdote, mas através dele, através do sangue dele. E se Moisés foi à presença de Deus, se o sumo sacerdote ia à presença de Deus, nós muito mais podemos ir à presença de Deus, porque o sangue do justo, ele foi derramado para aplacar a ira de Deus. Através do sangue de Jesus, nós podemos ir ao Santo dos Santos todos os dias, porque o Santo dos Santos agora não está mais naquele lugar. O Santo dos Santos somos nós, porque o Espírito Santo, ele habita em nós e ele nos dá livre acesso ao Pai. O Senhor, ele está o tempo todo desejando ter intimidade comigo e com você, mas para isso é preciso que a gente entenda algumas coisas. E eu queria começar que os meninos colocassem a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 1. Eu queria trabalhar com vocês essa carta de Pedro, a primeira carta de Pedro. Versículo 3 ao versículo 9, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, olha, bendito, maravilhoso Deus, devido à sua grande misericórdia, não foi por merecimento nosso, foi por misericórdia dele, porque o tempo todo, Deus, ele quis nos aproximar dele. Devido à sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Olha, se ele nos gerou de novo é porque nós morremos e ressuscitamos com Jesus. E ele nos ressuscitou para uma viva esperança, porque a nossa esperança estava morta. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Olha, nós temos uma herança. Todos nós temos uma herança, e essa herança está nos céus, e ela não se corrompe, ela não murcha e não se contamina, mas ela está nos céus, mas ela pode ser provada desde já. Nós podemos acessar os céus desde já, não precisamos esperar para aquele dia. Nós podemos viver os céus na terra, como aquele louvor bem fala, céus e terra se encontram. Nós podemos nos encontrar nessa herança desde já. Guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardado na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, em outras linguagens diz várias provações. E eu não sei se vocês, mas a gente tem passado muitas provações. E essas provações, elas têm um propósito. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Me diz uma coisa, ouro é perecível? O ouro provado pelo fogo, testado no fogo, ouro bom, que a gente sabe que tem um certificado,
é perecível. Para mim, perecível era fruta, era carne, que se a gente deixar fora da geladeira, estraga. Mas ouro é perecível. Mas comparado à nossa fé, Deus diz que é perecível. Veja a importância da nossa fé. Muito mais preciosa que o ouro provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. O fim da nossa fé é a salvação das nossas almas. A salvação é uma coisa que se fala muito na salvação da nossa alma, o desejo da salvação. Mas por que nós desejamos tanto essa salvação? É por medo do inferno? É por medo do sofrimento? Ou é por amor a Jesus? Muitas pessoas querem só a salvação. Mas a salvação é apenas um meio para que um dia nós estejamos na presença do Senhor. Porque imagine se você fosse salvo e fosse levado para um lugar de eternidade onde lá você não tivesse nada para fazer. Porque os anjos, em Apocalipse, diz que os anjos, eles se deleitam, os anciãos e a igreja arrebatada, elas se deleitam na presença de Deus. Apocalipse fala que os céus são de ruas de ouro, de diamantes, de pérolas enormes. Mas fala também que nós vamos nos regozijar com a presença do Senhor, muito mais do que com todo esse tesouro que tem nos céus. Significa que a presença de Deus é muito melhor do que tudo isso que a gente conhece. E se a gente pensa na salvação somente para se livrar do inferno, a gente está pensando muito baixo. A salvação vai ser o meio pelo qual nós vamos à presença de Jesus Cristo. 1 Pedro, 14 a 16. Diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A gente vai ler essa carta aqui de Pedro e ele vai dar uma série de instruções para nós, tá? Pegando um gancho aqui, Paulo também fala nessa questão em Romanos 12, de 1 a 2, que eu vou ler para vocês, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pedro continua dizendo na sua segunda carta, Pedro, segundo capítulo, de 1 a 3, ele diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que,
por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Nós precisamos tomar desse leite para o nosso crescimento. E esse leite é a palavra. Nós precisamos crescer nela. No versículo 5 ele diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós somos pedras. Jesus é chamado de pedra angular. Porque pedra é um material forte e rígido e serve para pavimentar, serve para ser fundamento. E nós precisamos ser pedras vivas, não pedras mortas. No versículo 9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor ao Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governantes, como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca a ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. E ele segue a epístola falando, dando orientações para os servos serem submissos aos seus patrões, mesmo que eles não sejam bons, os seus senhores sejam ruins. Ele diz às mulheres para serem submissas aos vossos maridos, porque a mulher que, assim como Sara se submeteu a Abraão, as mulheres também devem se submeter e ganhar os seus maridos com a boca fechada, com as suas atitudes, que elas não devem se preocupar com o adorno exterior, mas com o interior. Diz que os maridos igualmente devem viver a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para a sua mulher, tratando ela como parte mais fraca. Diz aos filhos que eles devem obedecer aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Diz aos servos para obedecer aos seus senhores, os senhores para tratarem bem os seus servos. E ele sai dando várias instruções aí. Na verdade, Pedro está falando de restabelecimento de sacerdócio. O que é, na verdade, então, o que é ser um sacerdote? A ideia que eu tinha de sacerdote há algum tempo atrás era de um monge. O camarada que passava o dia e a noite trancado no mosteiro, estudando as escrituras e fazendo aquelas orações incessantes. Um monge é um sacerdote? Eu acho que sim. Mas para você ser um sacerdote, você tem que ser um monge? Não. Para que a gente seja um sacerdote, é preciso que a gente estabeleça um relacionamento com Deus. É atrás disso que Ele está, de um relacionamento. E é por isso que Ele quer que todos nós sejamos sacerdotes.
Ele quer que a gente seja um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva dele. Nós não éramos povo de Deus, mas passamos a ser povo de Deus através de Jesus Cristo. Lá em Efésios a gente viu que ele fala em oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. O que é isso? O que é a gente colocar o nosso corpo no altar? É a gente se jogar numa fogueira? É a gente se sacrificar, se machucar? Não. O nosso corpo é a nossa língua. Como é que a minha língua está diante do altar? O que é que eu estou falando? Porque a língua pode abençoar e a língua pode amaldiçoar. A língua pode edificar e a língua pode derribar. Como é que eu estou usando minha língua? Como é que eu estou usando meus ouvidos? O que é que eu tenho ouvido por aí? O que é que eu tenho procurado escutar? Como eu tenho usado os meus olhos? Para onde eu estou olhando? Eu estou olhando para o Senhor ou eu estou olhando para as coisas que me corrompem? A internet hoje, ela oferece muitas coisas para a gente olhar. Ela oferece coisas boas e coisas ruins. E eu tenho o direito de escolha. Eu escolho para onde eu vou olhar. Como é que eu estou usando os meus braços? Isso é o sacrifício vivo no altar. O que Deus está querendo é que a gente busque ter um comportamento adequado. Ele está querendo que o meu estilo de vida seja um estilo de vida que glorifica o nome dEle. O que eu estou fazendo glorifica o Senhor. Como é que eu estou usando os meus talentos a favor do reino? Todos nós temos talentos que o Senhor deu. Esses talentos não são nossos, são dádivas do Senhor. Eu tenho habilidades que irmãos meus não têm, e tem irmãos meus que têm e eu não tenho. Então, como é que eu estou usando essas minhas habilidades? A minha profissão, como é que eu estou usando a minha profissão? Eu estou usando minha profissão para edificar o reino ou para edificar o meu bolso? As pessoas, quando me veem no meu trabalho, elas acham bonito o meu comportamento? Elas dizem, aquilo é um homem de Deus. Ou elas dizem, esse cara não vale nada. Eu preciso servir ao próximo. Através de palavras, de obras, de recursos. Eu preciso ser o que Jesus seria se estivesse no meu lugar. Eu preciso obedecer ao Senhor. Eu preciso ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E muitas vezes pregar o Evangelho não é abrir a Bíblia e falar, sair falando. Eu prego o Evangelho com o meu comportamento, principalmente. Porque uma atitude convence muito mais do que 1000 palavras. E como é que eu estou me comportando por aí? Como é que eu estou me comportando no trânsito? Eu tenho pedido a Deus para Ele me ajudar, viu? Não sei se Ele tem ajudado vocês. Mas eu tenho pedido e eu tenho ficado melhorzinho, viu? E se Deus quiser, daqui para lá eu vou chegar ao vínculo da perfeição aí. Mas é em tudo. É no meu agir, no meu comportamento. E como é que eu faço para ter esse relacionamento com Deus? Eu preciso ter intimidade. Para eu ter intimidade, eu preciso conhecer. Eu fico imaginando
Adão, quando Deus despertou ele do sono, porque tirou uma costela dele para fazer Eva. E Adão, quando abriu os olhos, olhou assim e fez: opa, finalmente, uma que parece comigo. Porque Adão só via girafa, elefante. O que era mais parecido com ele era uma macaca. E de repente ele vê Eva. Ele deve ter dito: oh meu Deus, que coisa boa. Foi a mesma coisa que eu vi quando eu vi Sandra. Quando eu vi Sandra, eu olhei e disse: essa menina é o meu número. Certo. É assim mesmo. Mas eu não conhecia Sandra, eu só a vi. E aos pouquinhos os colegas diziam: não, ela é estudante de medicina. Eu digo: ponto para ela. Ponto, porque é focada, sabe o que quer, estudante, já estava no 6º ano. Eu digo: poxa, é legal. Depois, olha, Sandra não fica com os outros por aí, assim, com o namorado, com um, com o outro. Eu digo: ponto para ela, que eu não gosto de mulher vulgar. E comecei a admirar a Sandra. E aos poucos a gente começou a se conhecer e começamos a namorar. Mas engraçado é que quando eu cheguei na casa de Sandra, na primeira noite que fui namorar com ela, puxa, que eu olhei assim, digo: puxa, o que é que eu estou fazendo aqui? Não tinha nada a ver, eu não amava a Sandra, eu não gostava, eu só achava ela bonita e agradável, uma pessoa interessante. Mas eu não amava a Sandra. Mas aos pouquinhos a gente foi se encontrando e conversando, e eu conhecendo o caráter de Sandra e conhecendo assim como ela agia nas diversas situações, eu fui me apaixonando por ela e rapidamente eu me apaixonei. E me apaixonei de tal maneira que para estar com ela, eu abri a mão de qualquer coisa. Mas era interessante que nessa época, eu vou expor minha vida aqui na frente de vocês. Eu não conhecia o Senhor, eu fumava, eu bebia. Não era do cachorro lamber a cara não, mas eu bebia com os colegas, gostava de uma farra, gostava de um violão, gostava de um barzinho. E Sandra não gostava de cigarro, não gostava de fumar. Então eu deixei de fumar, porque eu não queria desagradar a Sandra, porque eu queria que ela estivesse comigo. E até os colegas diziam: poxa, Sandra deixou Gustavo de fumar. Mas eu fazia qualquer sacrifício para estar com ela. Sandra dava plantão nos hospitais, às vezes de madrugada, saía de 3 horas da manhã do hospital. O que é que eu fazia? Eu deixava de sair com os amigos, ia para casa dormir, e quando dava 3 horas da manhã eu acordava para poder pegar ela no hospital e ir com ela até em casa somente, deixava ela em casa e voltava para dormir. Porque qualquer momento era importante eu estar com Sandra. E assim também tem que ser a nossa vida com o Senhor. Nós precisamos, antes de qualquer coisa, conhecer o Senhor. E provar, como diz a Escritura, como Ele é bom. Como é prazeroso estar na presença dEle. Mas se a gente não conhecer o Senhor, e a gente conhece o Senhor principalmente pelas Escrituras, porque Ele é a palavra e a palavra é Ele. E ali está escrito quem Ele é. E ali, através da palavra, a gente vai conhecer o caráter de Deus. E a gente vai começar a ter experiências com Deus. E a gente vai começar a preferir estar na presença de Deus
do que estar na presença de qualquer outra pessoa. Eu tenho que amar mais estar na presença do Senhor do que amar estar na presença de Sandra. Eu tenho que preferir estar na presença do Senhor do que qualquer viagem maravilhosa. E cada um de nós precisa pedir isso ao Senhor. Mas para isso é preciso que a gente se empenhe em conhecer quem o Senhor é. Porque é através deste relacionamento que o sacerdócio vai ser restabelecido. E eu clamo a Deus para que nós desejemos esse relacionamento com o Senhor mais do que o ouro que é perecível, mais do que as ruas de diamantes e de pérolas e de pedras preciosas que tem no céu. A gente queira é a presença do Senhor. E é isso, esse o recado que o Senhor pede para que eu traga para a igreja, para a família que aqui está reunida. Que nós busquemos esse relacionamento com o Senhor. Que nós possamos abrir mão de todas as coisas que nos impedem da presença do Senhor. Eu me lembro que com Sandra, todas as coisas que não agradavam a ela, eu evitava fazer. Por quê? Porque eu queria que ela desejasse estar comigo o tempo todo. E assim também nós devemos ser com o Senhor. O que é que não agrada ao meu Senhor? Eu posso dizer a vocês, é uma coisa chamada pecado. O pecado, ele nos afasta do Senhor. E quando eu amar o Senhor de todo o meu coração, o pecado vai ser pisado. Porque eu vou detestar o que me afasta da pessoa que eu mais amo. O segredo do sacerdócio é o amor, que vai estar no meu coração e no seu coração.